E aí, qual é o plano para desenvolver esse app? Será que o Dagger vai servir para a gente? Fica comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. A nossa aplicação vai ser projetada no modelo MVVM de arquitetura, que é a arquitetura recomendada pela Google, que inclusive criou aí o Android Jetpack, que é um conjunto de bibliotecas para, fazendo jus ao nome, Jetpack, né, de propulsão a jato, mochila a jato, alavancar aí a velocidade do seu desenvolvimento. Então, nós vamos usar esse padrão recomendado pela Google, até porque eu não vejo muitas outras situações em que a gente possa usar outros tipos de arquitetura. O MVVM do Google realmente ficou muito simples para desenvolvimento de aplicação. E nós vamos usar como injeção de dependência o Dagger. Alguém pode reclamar, dizer que o Dagger é muito verboso, ou que ele é difícil, que já ouviu falar que alguém tentou e não conseguiu. Legal, a gente vai colocar isso aqui em prática e ter um projeto que nem todo mundo consegue executar, para mostrar para as empresas aí, vai estar no nosso portfólio algo pronto aí com o Dagger. E eu creio que o Dagger ele não é tão difícil assim e vale a pena ser estudado, vale a pena você ter uma implementação com ele para você poder dizer, olha, eu já testei o Dagger, eu já usei o Dagger e sei como ele funciona. O Dagger, na verdade, ele é verboso no setup inicial dele. Depois tudo fica mais tranquilo, tudo fica ajeitadinho ali para injetar tudo que a gente quer, que vai ser desde do retrofit até o data source e o view model. Tudo isso a gente vai injetar com o Dagger. Ele permite que a nossa aplicação fique mais escalável, né? A gente pode fazer com que a aplicação aumente de uma forma mais organizada. Isso é importante. Para isso é importante uma framework de injeção de dependência. Então, eu creio que não tem porquê a gente deixar de aprender o Dagger e dizer que não consegue, vou seguir um caminho mais fácil, porque no final das contas são essas coisas implementadas que trazem para a gente um diferencial que as empresas estão procurando. Eles querem desenvolvedores que tenham experiências variadas, e o Dagger com certeza não é algo de outro mundo e muito menos algo desconhecido, é algo bem conhecido que vai ajudar muito o nosso currículo. Então, se você vier aqui no Google e pesquisar por Android Architecture ou arquitetura Android, no primeiro link que você clicar aqui, provavelmente, no momento que você pesquisar, já o primeiro link deve ser o mesmo que eu cliquei aqui, já abri essa página da documentação do Android, que nos mostra esse desenho com o esquema da arquitetura para o Android aqui no MVVM. Nós podemos ver aqui que a primeira camada, a camada de UI ou View, ela tem as Activities e Fragments da nossa aplicação, seguindo aqui de View Model e Live Data, depois o repositório, e aqui a última camada, o último nível. Você vê que esses dois módulos aqui estão no mesmo nível, então eu posso dizer que são a mesma camada de Data Source. Aqui é um model, está chamando de model, que tem um RUM, vai pegar informações do banco de dados interno, dentro do celular, mas a gente tem aqui também o Data Source, que pega informações, aqui dizendo que está usando o Retrofit, que é uma biblioteca muito famosa para fazer requisições HTTP, apontando para uma nuvenzinha aqui, um web service qualquer, um servidor em algum lugar na internet. Então, ambas podem ser chamadas de data source, tá? Tanto o model, que pode ser chamado de local data source. Na maioria dos casos aí, quando se fala de model, de uma maneira geral, na verdade, quando se fala de model, você está falando de regras de negócio, você está falando de onde vem as suas informações originalmente. Então, são informações que vão passar por algum tipo de tratamento, está tudo dentro do seu model. Em alguns lugares, quando falar de model, pode-se entender até mesmo a partir do repositório para baixo, pode ser o model. Por isso que é MVVM, Model View, você tem a view aqui, você tem o model aqui embaixo, pode ser representado por model, todo esse esquema aqui, tanto do RUM com o retrofit e o repositório, então chamado de model, por isso você tem model
você tem a view aqui em cima, você tem no meio aqui o view model. E como que isso funciona? As informações, elas vêm daqui de baixo, tá? Elas vêm do seu data source, que é a fonte dos seus dados. Então, elas podem vir tanto das requisições que nós vamos fazer usando o retrofit para o web service do TheMovieDB, como podem vir também do banco de dados com algo já salvo no seu celular, passando, e aí elas sobem e passam aqui a informação pelo repositório, faz o tratamento que você quiser no repositório, faz o tratamento que você precisar também no View Model e aí apresenta para o seu usuário aqui na View, no Activity e no Fragment. Já vou emendar no Dagger. O que o Dagger tem a ver com essa arquitetura? Onde que ele entra aqui? Bom, o Dagger ele é uma biblioteca de criação de componentes. Ele faz o gerenciamento da sua criação de dependências. O que são as dependências nesse caso? Aqui no caso, eu falei que as informações, o fluxo das informações, elas vêm de baixo nesse gráfico, nesse esquema aqui mostrado, de baixo para cima. Então, elas vêm do Web Service, passam pelo Data Source, repositório, View Model e é apresentado na View para o usuário. Só que a direção das dependências é contrária, né? O sentido é contrário das dependências. O que são as dependências? É todo objeto que é criado dentro da sua aplicação. Então, você tem aqui que dentro da Activity, você tem uma referência, por isso que tem essa seta apontando, você tem uma referência para o View Model. Então, a Activity, ela usa o View Model. O View Model, ele usa o repositório, e o repositório, ele usa o Remote Data Source. O contrário não é verdade. O Remote Data Source não vai ter aqui dentro referência para o View Model, para o repositório. O repositório não vai ter necessariamente uma referência para o View Model. Dificilmente vai ter. Não é essa a ideia. A ideia não é que tenha, né? Então, o repositório não vai ter uma referência ao View Model. O View Model não vai ter uma referência a Activity ou ao Fragment. As referências são, então, de cima para baixo. Activity tem a referência do View Model, o View Model tem referência do repositório, o repositório tem referência do Data Source, que tem referência aqui da biblioteca que é usada para fazer as requisições HTTP, chamada de retrofit. Então, o Dagger, ele proporciona todas essas referências, na verdade. Ele cria os objetos que são usados por cada componente. Por exemplo, o Fragment, o Dagger é quem vai criar a instância do View Model para o Fragment, né? O Fragment vai usar o View Model, então o Dagger cria o View Model para ele. Aí quando o código estiver passando pelo View Model, né? O View Model vai rodar. O View Model ele precisa de ter uma instância do repositório criada, então o Dagger vai criar a instância do repositório para ele. E o repositório precisa de ter uma instância dentro dele criada do Remote Data Source. É o Dagger que vai fornecer a dependência aí, o objeto criado, a instância do Remote Data Source, bem como a instância do retrofit usada pelo Data Source. Então, tudo que é objeto criado, o Dagger é que vai dar conta disso, que vai criar para a gente. Tudo que a gente vai fazer é passar como parâmetro nas nossas classes que a gente vier a criar. Eu vou até exemplificar aqui para vocês. Vamos dizer que a gente tem um fragment. Essa é a classe do fragment. Tá certo? Dentro do fragment nós vamos chamar o View Model e vamos chamar um .getMovies aqui, vamos dizer, que é uma função do View Model que vai buscar os nossos filmes. Esse View Model, para ele não ser criado aqui, a gente passa ele como dependência no fragment. Para falar a verdade, isso não acontece, tá? A gente não passa View Model, a gente nunca deve passar, sempre que a gente puder evitar passar dependência assim, por injeção para um fragment, a gente deve evitar. Isso não é uma coisa comum, mas é para exemplificar aqui a cadeia de criação de dependências. Então, para poder usar o View Model, ele não ser criado dentro do fragment, o View Model é passado como dependência, ele é injetado aqui como dependência.
O mesmo serve para o ViewModel. Se a gente tiver aqui uma classe chamada de ViewModel, um construtor, corpo da classe, nós vamos precisar chamar aqui dataSource.getMovies para poder fazer requisição HTTP. De onde que vem esse data source? Para a gente não ter que criar o data source aqui dentro, nós vamos passar esse data source como uma dependência injetada no construtor do ViewModel. Só que nós não vamos lidar com isso, nós vamos lidar com o Dagger, porque ele vai proporcionar para a gente a capacidade de deixar o código muito mais escalável. A gente vai poder fazer o aplicativo crescer muito melhor usando uma biblioteca de injeção de dependência que vai gerenciar isso para a gente. Essa parte aqui, não entendam isso como uma regra, isso não deve acontecer, passar nada por parâmetro para um fragment, tá? Isso daqui não é uma boa prática, mas é para exemplificar que o fragment, no caso, vai receber uma dependência que o Dagger vai criar. Senão a gente teria que criar ela aqui dentro. E aqui sim, isso aqui vai acontecer de verdade. O ViewModel vai receber como parâmetro um data source no seu construtor, e é o Dagger que vai dar conta disso, que vai criar isso para a gente. Então, é para isso que o Dagger serve, para criar todos os objetos que a gente precisa criar, ele que vai criar para a gente. E aí, tá gostando da ideia? Quer implementar esse app comigo e ainda receber outros conteúdos desse canal? Então, deixa o seu like agora, se inscreve, ativa o sininho, porque isso tudo é muito importante para que eu continue trabalhando e produzindo conteúdo para você. Valeu!